Lembrem-se, ato administrativo é um ato jurídico que decorre do exercício da função administrativa dentro de um regime jurídico de direito público. Repetindo, ato administrativo é um ato jurídico que decorre do exercício da função administrativa sob um regime jurídico de direito público. Este é o meu conceito genérico, nós vamos dividi-lo em 3 partes para compreender adequadamente esse tema do direito administrativo. Vamos ver então a primeira parte do nosso conceito. Ato administrativo é um ato jurídico. Lembrem sempre disso. Todo ato administrativo é um ato jurídico, uma declaração jurídica, produz efeitos jurídicos, produz uma alteração no mundo do direito. Esse é o primeiro ponto que vocês devem lembrar para a prova. Todo ato administrativo é um ato jurídico, produz efeitos jurídicos, produz uma alteração no mundo do direito. Um exemplo de um ato administrativo que configura um ato jurídico. O ato de nomeação de uma pessoa para um cargo público. A vida desta pessoa irá mudar. Inclusive, espero que mude para melhor. Então veja, ato administrativo de nomeação de uma pessoa para um cargo público é um ato jurídico, produz efeitos jurídicos, produz uma alteração no mundo do direito. Essa pessoa terá um vínculo especial com a administração pública, terá, nesse caso, também um horário a cumprir, várias responsabilidades, várias atribuições, e todos os meses recebe uma remuneração dos cofres públicos. Então lembrem-se, ato administrativo é um ato jurídico, produz efeitos jurídicos, produz uma alteração no mundo do direito. Pois bem, por que é tão importante destacar que todo ato administrativo é um ato jurídico? Muito simples. Porque a administração pública também produz o chamado ato material. E o ato material não se confunde com o ato administrativo, porque o ato material não produz efeitos jurídicos. O ato material não produz efeitos jurídicos. Exemplo de ato material, que já caiu muito em prova objetiva. A administração pública está demolindo uma casa. Imagine uma bola de ferro, né, demolindo ali as paredes de uma casa. O ato de demolir uma casa não é um ato administrativo apenas porque é praticado pela administração pública. É simplesmente um ato material, não produz efeitos jurídicos. Claro nesse ponto, pessoal? Vamos adiante. Nós vimos que o ato administrativo, além de ser um ato jurídico, ele decorre do exercício da função administrativa. Então vejam bem aqui o seguinte. Vocês estudaram este ponto em direito constitucional, quando nós trabalhamos a tripartição de funções. Vocês sabem que cada poder desempenha uma função típica, mas não exclusiva. Então observe. Os órgãos do poder legislativo desempenham a função legislativa. Vejam, o resultado do exercício da função legislativa, nós vamos encontrar a lei, ou qualquer uma das espécies normativas do artigo 59 da Constituição Federal. Nós vamos encontrar os órgãos do Poder Judiciário, que desempenham como função típica, mas não exclusiva, a função judicial. E como resultado do exercício da função judicial, nós temos uma sentença, uma decisão judicial. E, finalmente, nos órgãos do Poder Executivo, eles desempenham principalmente a função executiva, que aqui em direito administrativo nós chamamos de função
administrativa. O resultado do exercício da função administrativa é a presença de um ato administrativo. Então, observem aqui comigo o seguinte. Ato administrativo é o resultado do exercício da função administrativa. Pois bem, por que é tão importante destacar que o ato administrativo decorre do exercício da função administrativa? Muito simples. Alguns autores dizem que determinadas autoridades administrativas desempenham a chamada função política. E o resultado do exercício da função política será um ato político. Ato político produzido pela administração pública não se confunde com um ato administrativo. Então, o que significa função política, meus amigos? Isso é importante de relembrar. O que significa função política? Então veja, para nós falarmos a respeito de função política, vale a pena nós fazermos aquela clássica distinção Estado, governo e administração pública. E nesse caso, quando nós lembramos do Estado, o Estado, nós sabemos, é uma instituição permanente. O Estado foi feito para durar. E como dizia a minha professora de moral e cívica, com uma simplicidade para as crianças, ela falava o seguinte: o Estado existe para alcançar o bem comum. Então veja, o Estado, instituição permanente, existe para alcançar o bem comum. Mas principalmente quando nós encontramos uma república, nós vamos encontrar uma alternância de poder, uma alternância de governo. O governo é a parte flexível. De tempos em tempos, numa república, o governo se altera. E afinal de contas, o que faz o governo? O governo desempenha a função política, que significa função de planejamento. Então veja, o governo vai decidir qual é o melhor caminho para se alcançar o bem comum. Função política, função de governo, função de planejamento. Estabelecer as diretrizes gerais que devem ser perseguidas para se alcançar o bem comum. Então, repetindo, o Estado existe para alcançar o bem comum. O governo desempenha função política, função de planejamento. Vai decidir qual é o melhor caminho para se alcançar o bem comum. E, finalmente, nós encontramos a administração pública. A administração pública é uma atividade, uma organização neutra. A administração pública não toma partido. Mas, afinal de contas, o que faz a administração pública? Muito simples. A administração pública executa aquilo que foi planejado pelo governo. Por isso que o ato administrativo é um ato de execução. Não se confunde com um ato político, porque o ato político é um ato de planejamento. Todos compreenderam isso? Então, repetindo. O Estado existe para alcançar o bem comum. O governo desempenha função política, função de planejamento. Estabelecer qual é o melhor caminho para se alcançar o bem comum. A administração pública, a atividade neutra, a administração pública executa aquilo que foi planejado pelo governo. Todos compreenderam isso? Um exemplo de ato político desempenhado por uma autoridade administrativa, um exemplo dado por Celso Antônio Bandeira de Mello. Vocês sabem, vocês estudaram isso em processo legislativo. Por isso, vocês vão ser aprovados no exame da ordem. Vocês serão aprovados num concurso público que vocês quiserem. Vocês estudaram, vocês se esforçaram, vocês vão alcançar este resultado positivo. Então veja aqui o seguinte, pessoal. Na parte do processo legislativo, que sempre cai em exame da ordem, sempre cai em concurso público.
No processo legislativo, vocês sabem, quando é aprovada uma lei no Congresso Nacional, ela é encaminhada ao presidente da República para veto ou para sanção. O presidente da República pode vetar ou sancionar aquele projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional de acordo com o seu programa de governo. Então vejam, muitas vezes o veto ou a sanção configura um ato político, desempenhado pelo presidente da República, chefe da administração pública federal. Não se confunde, nesse caso, com um ato administrativo. Pois bem, finalmente, terceira parte do nosso conceito. Nós vimos que o ato administrativo é um instrumento para realizar o interesse público. Então, nesse caso, para proteger o interesse público, nós também deveremos proteger este instrumento. Então, lembrem-se, o ato administrativo deve ser exercido sob um regime jurídico de direito público, o regime jurídico administrativo. O ato administrativo precisa das prerrogativas, dos privilégios, entre aspas, que a administração pública possui para fazer valer o interesse da coletividade. Por isso que nós vamos estudar ainda hoje atributos do ato administrativo. Então acompanhe aqui comigo o seguinte. Quando nós falamos do ato administrativo, ele tem que ser executado sob um regime jurídico de direito público, o regime jurídico administrativo. E isto é muito importante pelo seguinte: muitas vezes a administração pública, ela acaba descendo do seu pedestal e ela atua em igualdade de condições com o cidadão. Então, nesse caso, ela está despida da sua supremacia, da sua superioridade. Ela atua em igualdade de condições com o cidadão. Por exemplo, quando a administração pública acaba contratando um novo veículo para o seu dia a dia, um veículo oficial. Nesse caso, nós vamos ver o seguinte: existe previamente um processo de licitação. Mas vocês sabem quais são os dois objetivos de um processo licitatório: a escolha da proposta mais vantajosa e garantir o mesmo tratamento aos licitantes. Agora vejam, depois que você escolheu a proposta mais vantajosa, depois que você garantiu o mesmo tratamento aos licitantes, a celebração do contrato é basicamente um contrato de compra e venda. A administração pública acaba executando um ato sob um regime jurídico de direito privado, segundo os efeitos e o conteúdo do direito comum. E, nesse caso, não se confunde com um ato administrativo. Isso, inclusive, já caiu em provas objetivas realizadas pela Universidade de Brasília. Então, observem aqui comigo no quadro. A administração pública também produz atos segundo um regime jurídico, segundo os efeitos do direito privado. É o caso que eu mostrei para vocês aqui do contrato de compra e venda. É um ato bilateral de direito privado, onde a administração pública ela não possui as prerrogativas, a força de um regime jurídico administrativo, de um regime jurídico de direito público.